Jurassic Park Cause Effect, uma história alternativa e não canônica da franquia Jurassic Park, que conseguiu cativar fãs ao longo dos anos, e nesta incrível história temos presente vários mistérios esses que nunca foram revelados ao público, e principalmente sobre o passado das criaturas presentes. Nessa minha série chamada A Origem História, na qual eu já falei sobre algumas delas, meu objetivo é descobrir e teorizar o passado misterioso das criaturas, com as limitadas e poucas informações que foram reveladas ao público, para assim chegarmos a conclusões nunca antes reveladas. E hoje falaremos sobre uma super criatura do Cause Effect, bem poderosa e capaz de matar outras criaturas silenciosamente, que possui o DNA do Compsognathus e do Stegossauro, um ser traiçoeiro e hostil, que acabou matando muitos humanos, uma criatura tão instável que até briga com outros da sua própria espécie, cujo nome se chama Compsognathus. Há um bom tempo atrás, eu fiz 9 vídeos sobre 9 criaturas do Cause Effect, que são o Amargospinos, Tyrannonops, Tanaconda, Paradeinonychus, Ultimasaurus, Velociraptorix, Dilophospinus, Ankyloranodon e os Stegospinus. Recomendo que vejam os vídeos para mais aprofundamento e conhecimento sobre essa série. Então, sem mais enrolação, vamos logo ao vídeo. Um tempo após a criação de alguns híbridos carnívoros de tamanho médio, como o Dilophospinus, Velociraptorix e o Paradeinonychus, a InGen decidiu fazer mais um dinossauro carnívoro de tamanho médio, que se possível tivesse certas características que o tornassem mais, por assim dizer, entre aspas, poderoso, do que os híbridos anteriormente citados. Então se deu o início da criação dessa nova criatura, que pudesse ser rápida, ágil e que fosse eficiente em abater as pessoas e outras presas o mais rápido e silencioso possível. Sim, vocês ouviram bem. Pessoas. Um tempo depois, após poucas tentativas, os geneticistas conseguiram criar o tal híbrido. Para a criação dele, foi usado o DNA de 2 espécies que a InGen achou interessante. Assim como antes, eles não queriam uma criatura gigante, e os DNAs usados ajudaram a fazer a criatura não muito grande. Para isso, eles misturaram o DNA do Stegossauro, que era um dinossauro herbívoro até que, entre aspas, dócil, porém mortal se necessário, e também o DNA de Compsognathus, que é um dos, ou se não, o menor dinossauro que já existiu. Mas que ainda assim era um predador que ficava mais eficiente ainda se estivesse em bandos. Também teve um terceiro DNA colocado, que foi um DNA modificado de sapos africanos. Mas já eu explico sobre esse DNA. Falando dos outros DNAs citados, ele herdou as características e habilidades destas criaturas, fazendo com que ele se tornasse um ser deveras perigoso. O Compsognathus combina velocidade e agressividade com um apetite semelhante a de uma piranha. Andando em bandos, esse dinossauro dominava ou domina alvos maiores e os devoram em segundos em um ataque crítico a pontos vitais. Do Stegossauro, ele herdou um pouco do tamanho. Também herdou as grandes placas dorsais que agora são praticamente blindadas e que oferecem uma linha de defesa contra os inimigos. A cauda possui os espigões do Stegossauro, que ele usa para se defender ou abater as presas. E do Compsognathus ele herdou bastantes coisas. Os braços, as pernas, dentes muito afiados e também possui 3 dedos com garras afiadas. Por causa dessas características, o híbrido acaba ficando bípede em uma postura de perseguição, com suas pernas preparadas para a ação, possivelmente correndo ou pulando na presa. Seu braço esquerdo é mantido para trás, enquanto seu direito é estendido, principalmente para apoiar a criatura em uma espécie de posição de tripé, possivelmente uma pose de caça que ele faz, antes de avançar na presa. O comportamento dessa criatura é um pouco desconhecido. Individualmente, o Compsognathus é cauteloso e pouco violento, mas se torna cruel em um grupo de sua própria espécie, podendo montar estratégias básicas para caçar e abater suas presas, até mesmo se elas forem até maiores do que ele. Ele não é uma criatura inteligente, mas também não é um idiota completo. Podemos dizer que o Compsognathus, em questão de padrões de caça, ele tem um QI até que normal para um carnívoro, não sendo um dinossauro super inteligente, mas não sendo uma criatura que só se move por instintos animalescos. Vários testes em campo foram feitos com essas criaturas, e todos foram um fracasso.
Como eles foram projetados para andarem e caçar em grupo, infelizmente muitos soldados e até outros trabalhadores da Ingen perderam suas vidas nas tentativas de os controlarem. A Ingen, vendo que não podia controlar os Compsognathus, ou melhor, os Compsognathus, me desculpem o erro, decidiram deixar eles presos em seu paddock até segunda ordem, pois eles investiram muito nesses animais, e seria um desperdício de dinheiro simplesmente os eliminarem. 5 destas criaturas foram criadas, todos machos. 4 deles eram basicamente do mesmo tamanho, mas um deles era diferente dos outros. Sendo um pouco maior e mais agressivo que os outros, esse indivíduo, chamado por um dos funcionários como Lasher, que o significado traduzido para o português seria aquele que chicoteia, esse era o mais perigoso. Ele ganhou esse apelido por literalmente chicotear suas presas antes de as matar. Ele também se camufla muito bem na escuridão, sem contar que ele faz grunhidos assustadores que lembram aqueles de demônios em filmes de terror. Em um momento de frenesi alimentar, 2 dos Compsognathus, ou melhor, Compsognathus, foi mal, gente, eu acabo errando essa palavra porque é muito parecida, mas enfim, foram mortos e devorados por Lasher, que após os devorar, se tornou o líder do grupo. E de 5 Compsognathus, apenas 3 sobraram, que seriam os 2 menores e o Lasher. Além de ser canibal e sendo o maior e mais bruto do grupo, nenhum dos outros Compsognathus se atrevia de enfrentar Lasher, tendo eles que o obedecerem, gostando ou não, pois eles acabariam morrendo ou até mesmo sendo devorados por ele, se caso ele quisesse. O Compsognathus, cujo nome pode significar elegante coberto de mandíbulas, eu sei, a tradução não é uma das melhores, pois realmente não tem um nome exato para ele. Mas enfim, o Compsognathus tem um corpo entre aspas pequeno, com um pescoço longo e uma cabeça grande em comparação. Sua mandíbula superior é bem forte e articulável, o que também suporta a ação de chicotear suas presas com sua língua, com a qual esta criatura tem. Por causa do DNA modificado de sapos africanos, essa criatura desenvolveu uma língua forte e maleável, na qual o mesmo pode usá-la para estrangular, agarrar ou até mesmo usar ela de chicote contra suas presas. Essa língua é laranja e tem a estrutura muito semelhante à de sapos. Dizem que o Compsognathus consegue sentir as coisas ao seu redor, como por exemplo, o calor do corpo de suas presas, assim como as cobras. Mas isso nunca foi comprovado com 100% de certeza, mas é uma possibilidade. A maior parte do corpo do Compsognathus é de uma cor mais ou menos verde, segundo as informações verde doentia, seja lá o que isso signifique, exceto pela extremidade inferior da cauda, que é azul, e também excluindo a mandíbula superior. Uma grande faixa preta corre em cada flanco da parte de trás da cabeça em direção à cauda, com a cauda superior sendo toda preta. Uma fina faixa amarela está localizada no meio de ambas as faixas pretas, correndo até a metade da cauda. Os braços e pernas do monstro são todos pretos, incluindo as garras. As placas em suas costas e os espinhos na ponta da cauda também são pretos, embora as 3 maiores placas em cada lado da criatura, acima das pernas, apresentem manchas amarelas com padrões pontiagudos. Todos os espinhos e placas são dispostos em um padrão totalmente simétrico. A mandíbula superior é preta, adornada com um trio de grandes manchas azuis e pequenos olhos laranja. Os dentes da criatura são amarelos, manchas pretas adicionais são encontradas na mandíbula inferior. Não há muita diferença entre Lasher e os outros Compsognathus. Tirando o tamanho, a única coisa que é diferente é que Lasher aparenta ser bem mais hostil e perigoso só de olhar para ele, mas tirando isso, todos são praticamente iguais e sem muitas diferenças gritantes. Ele é uma criatura totalmente carnívora, podendo se alimentar desde pequenos animais como insetos, mamíferos, pássaros e lagartos, até mesmo animais de porte até maior do que ele. Na fase adulta, o Compsognathus tem 4 metros de comprimento e 2 metros de altura. Já o Lasher é um pouco maior do que os outros dois. Ele tem 2,5 metros de altura e 5 metros de comprimento. Os outros 2 Compsognathus têm cerca de 2 toneladas de peso, enquanto o Lasher tem 2,3 toneladas, ou melhor, toneladas. Perdoe-me o erro, galera. Não se sabe com precisão, mas os Compsognathus em testes de campo puderam correr até 40 km por hora, o que é uma velocidade até interessante para um predador desse porte. Os outros 2 Compsognathus não tinham vontade e aparentemente não tinham nenhum desejo de querer fugir do paddock. Já o Lasher havia outros planos.
Um bom tempo após a criação dos Compsognathus, o trio estava em seu paddock em uma noite comum como de sempre. Porém, Lasher não estava normal. Enquanto os outros estavam se alimentando, Lasher estava atento a alguma coisa. Era como se ele estivesse sentindo que algo estivesse errado ou que estivesse acontecendo alguma coisa. Enquanto ele ficava pensando, uma enorme explosão aconteceu, que eu não preciso nem dizer para vocês o que estava rolando nesse momento. Quem sabe o que é, deixa aí nos comentários. O susto foi tão grande que os outros dois Compsognathus foram se esconder atrás de Lasher, que estava um pouco assustado, mas também curioso com o que aconteceu. Algumas horas depois, já de manhã, eles começaram a ouvir uns barulhos de outras criaturas e também gritos humanos. Não muito tempo depois, um guarda da Ingen entrou no paddock para ver como eles estavam. O guarda viu os três em um canto dentro do paddock, então deduziu que eles estavam assustados. Como ele tinha ido apenas para conferir como eles estavam por conta da explosão, o guarda fechou o paddock e os deixou lá. Após o guarda ir embora, Lasher percebeu que a luz que ficava verde no portão do paddock agora estava vermelho. Ele começou a cutucar o portão por pura curiosidade, até que finalmente o portão abriu sozinho. Ou seja, agora eles estavam livres para saírem e entrarem quando quiserem. Lasher mandou os outros dois cuidarem de dentro do paddock e ele foi para fora averiguar ao redor. Lasher andou por um bom tempo fora do paddock, explorando o local. A floresta estava quieta até demais, e esse silêncio estava começando a preocupar ele. Enquanto estava andando sorrateiramente pela floresta, ele encontrou um tipo de açude ou rio, onde parou para beber um pouco de água. O que ele não esperava é que de dentro sairia uma criatura que ele nunca viu, mas que nós conhecemos muito bem. Aquele era Stalker, o Paradeinônico. Lasher nunca tinha visto outro dinossauro sem ser os seus, entre aspas, irmãos. Então ele ficou curioso a respeito de Stalker. Como Lasher entrou em seu novo território, Stalker gritou para Lasher para mostrar que aquele local era dele. E sem se intimidar, Lasher gritou de volta, mostrando que não estava intimidado. Os dois ficaram se encarando por um bom tempo, até que do nada um guarda chamado Kegan chegou até o local apontando uma arma para Stalker. E como Lasher pegou traumas por conta de tiros que ele tomou no passado, ele rapidamente partiu para cima do guarda e mordeu o ombro dele. Mas o guarda rapidamente conseguiu empurrar Lasher para o chão, deu um tiro nele e saiu correndo sangrando. Devido ao ferimento, Lasher acabou caindo no chão e sua visão começou a embaçar. E depois disso tudo, a sua visão simplesmente se apagou e tudo ficou escuro. Quando ele acordou e sua visão começou a voltar, ele viu os outros dois Compsognathus. Então ele se deu conta de que estava novamente em seu paddock. Quando se levantou e olhou para trás, ou melhor, olhou, perto do portão do lado de dentro estava Stalker, que estava segurando o cadáver de Kegan, que estava decepado ao meio. Stalker olhou para os outros dois Compsognathus e viu que eles não tinham medo de enfrentar o próprio para proteger Lasher. Logo após isso, Stalker foi embora e levou o cadáver de Kegan com ele. Foi Stalker que levou o Lasher até seu paddock. Ele sentiu o cheiro dos outros Compsognathus e levou até lá, ou melhor dizendo, o levou até lá, dando direto no paddock. Ele fez isso como uma forma de gratidão por ter salvo ele do guarda Kegan. Após isso, mesmo estando ferido, Lasher e os outros Compsognathus saíram de dentro do paddock e foram para uma floresta não muito longe dali. À noite, enquanto estavam descansando, eles ouviram a voz de alguém. Era um outro guarda chamado Rick, que estava desesperado procurando seu amigo Kegan, que estava desaparecido. Os Compsognathus estavam com fome e não tinham ninguém à vista além do guarda. Então, indo silenciosamente e ao mesmo tempo rápidos até o guarda, Lasher enrolou sua língua no guarda enquanto os outros dois partiram para cima de Rick e o cortaram. Ele tentou correr até o paddock, mas não conseguiu ir muito longe, pois estava muito ferido. E antes de ser devorado vivo, ele leu uma mensagem que estava escrita na entrada do paddock dos Compsognathus, que dizia: "Vós que entrais, abandonai toda a esperança, pois Deus termina aqui." Agora, algumas curiosidades para vocês.
Sobre o preço do brinquedo do Compsognathus, na época que o brinquedo dele lançou, ele custava cerca de $5, que convertendo em reais seria por volta de R$ 28 ou no máximo arredondando R$ 30. Já hoje em dia, como é uma figura rara, o preço está mais caro obviamente. Por exemplo, no eBay eu já encontrei um deles custando mais de R$ 300. Isso sem contar o frete, a taxação. Enfim, realmente é bem difícil para nós, pessoas mais humildes, obter tal figura. Outra curiosidade é que o Compsognathus, quando vinha na caixa, não vinha com nenhum tipo de equipamento de contenção, o que só reforça mais que eles ficavam dentro do paddock de boa, sem corrente, sem máscara, sem nada. Apenas ficavam isolados lá dentro, sendo alimentados e nutridos. E uma última curiosidade é que, mesmo ele sendo uma criatura nem muito burra e nem muito inteligente, o Compsognathus é até que esperto para muitas coisas. Uma pena, pois ele poderia ter sido bem mais aproveitado e poderia ter tido um potencial maior se o Cause Effect, né, tivesse ido para filmes ou séries. Mas é uma pena que infelizmente Cause Effect ficou só nos brinquedos e dali acabou caindo no esquecimento. E bom pessoal, este foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me perdoem se teve alguns erros de pronúncia, alguns erros que eu gaguejei ou algo do tipo, gente. É porque eu ainda vou ver se mais pra frente eu faço um vídeo falando sobre isso, mas eu estou passando por uns momentos complicados da minha vida, entende? Umas coisas que tá afetando meu psicológico, então eu não posso dizer pra vocês que eu tô 100%. E esses meus problemas tá afetando a frequência de vídeos aqui no canal. Por isso que eu tô demorando pra postar mais vídeos, pois eu estou me cuidando, pessoal. Então eu peço que vocês relevem isso, entendeu? E que, se vocês forem religiosos, rezem pelo meu bem, entendeu? Pela minha saúde. Pois eu tô lutando, gente, contra problemas que só eu falando num vídeo a parte pra vocês entenderem, beleza, pessoal? Mas o canal não tá morto, beleza? Postei esse vídeo, vou postar outros vídeos também até o final do ano. Vou continuar postando shorts também, não só aqui, mas nas minhas outras redes sociais também. Mas é isso, pessoal. Sem mais enrolação, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Deixem um like que é super importante. Comentem o que vocês acharem. Compartilhem para que esse vídeo dê engajamento. E se você é novo no canal, se inscreva para que um dia nosso canal possa chegar a 50 mil inscritos. Beleza, pessoal? Tamo junto. Valeu, falou, fui. Amo vocês. Até o próximo vídeo, meus alunos e alunas. Fui.